Olá a todos e sejam bem-vindos a um vídeo que vai ser muito penoso de gravar, vai ser muito difícil, há muita coisa que eu quero transmitir, mas ao mesmo tempo que está aqui travada por aquele nó na garganta que acontece ou que aparece quando nós estamos muito nervosos, é isso que está a acontecer comigo. Não sei se vou ser capaz de gravar um vídeo que me satisfaça, porque aquilo que eu quero mostrar-vos, aquilo que eu quero transmitir-vos é tanta coisa e tanta coisa vinda de duas obras tão pequeninas que não sei se vai ser fácil e se eu vou conseguir ficar plenamente satisfeita com o resultado final. A ver vamos, já não é a primeira vez que eu estou a tentar gravar o vídeo, mas a ver vamos se desta é de vez e se eu consigo passar para aí tudo aquilo que eu quero passar. Começando pelo início, em meados de julho, a minha querida Ruth, e falo-vos obviamente da autora Ruth Simões Ribeiro, autora essa que vocês sabem que é uma das minhas autoras portuguesas favoritas de todo o sempre. A Ruth entrou em contacto comigo mais uma vez, desta vez em meados de julho, para informar-me, ela já me tinha dito alguma coisa, mas para confirmar que tinha publicado duas novas obras e que gostaria imenso que eu as lesse, que me iria enviar um exemplar a cada uma delas para que eu as lesse e depois, para, como é óbvio, eu trouxesse aqui para este meu cantinho a minha opinião sincera de uma e de outra. As obras chegaram no final do mês de julho. Vocês sabem, provavelmente, não sei se recordam, mas nos meus planos de agosto estava a ler pelo menos uma delas e foi isso que eu fiz. Li essa que eu tinha planeado para agosto, mas também tive tempo para ler a outra. E então li uma a seguir à outra, li uma num dia e no dia seguinte li a outra. E aquilo que eu quero agora é conseguir fazer com que mais uma vez vocês entendam o porquê de Ruth ser uma das minhas autoras favoritas, o porquê para ver se vocês entendem porque que eu digo que a Ruth deveria ser muito mais lida. Fico muito satisfeita quando percebo que, para além das pessoas que me seguem, há muito mais pessoas, por exemplo, pelo Instagram, que estão a fazer um trabalho extraordinário em divulgar a obra. E quando falo da obra, todas as obras da Ruth, gosto e sinto-me muito feliz e realizada por saber que a Ruth está a chegar a mais leitores, mas mesmo assim continuo a achar que a Ruth não chega a todos os leitores que ela deveria chegar, porque é uma autora fabulosa, uma autora que escreve extremamente bem e que nos toca e que mexe connosco, como muito poucos autores e autoras conseguem fazer. Assim sendo, quero mesmo então neste vídeo dar-vos a conhecer aquilo que estas duas últimas obras que a Ruth escreveu, aquilo que me provocaram. E não vai ser fácil, sobretudo com uma delas. A outra, tal como me disse a Ruth e como ela me alertou, não, a primeira que eu li é muito mais dura e daquelas que nos despedaçam e nos deixam o coração aos pedacinhos ou em pedacinhos. E a seguinte, apesar do tema ser muito pertinente e muito atual, acaba por ser mais levezinha, entre aspas, e acaba por ser lida de uma forma mais fácil. Mas essa eu vou deixar para o fim porque foi a segunda leitura. A primeira leitura foi a que me deixou completamente despedaçada, completamente dilacerada, com vontade de chorar, e a vontade de chorar já está aqui à espreita outra vez, e falo-vos desta. Falo-vos desta que eu acho que o próprio título já indica muito daquilo que vocês podem encontrar aqui dentro. Choram mais casa, seus filhos metade. Só o próprio título, a mim, que sou mãe, deixou-me logo assim toda apertada por dentro. Depois, aquilo que eu encontrei aqui dentro, nestas, não chega a 100 páginas, são 94 páginas, num livro que é muito fininho, num livro que tem muito espaço em branco, num livro que mais uma vez tem uma letra muito gorda, mas que não precisa ter mais páginas para ter o efeito que tem em nós. Aqui dentro nós encontramos 7 histórias. 7 são histórias muito breves. Aliás, a primeira, eu mostro-vos, é só composta por isto. As outras são um bocadinho maiores, mas não passam das 2, 3, 4 páginas.
E depois da história encontramos uma referência atual e que foi aquilo que esteve por detrás da vontade da Ruth em escrever estas 7 micro-histórias. São 7 micro-histórias que numa delas diz alguma coisa que nos faz compreender tudo o que aqui está. Diz algo como os direitos das crianças são de papel. E como vocês sabem, o papel é um material muito frágil, que facilmente rasga, que facilmente nós a machucamos e que facilmente deitamos ao lixo. E é isso que nós temos aqui. Nós temos aqui 7 micro-histórias associadas a 7 situações onde os direitos humanos e mais precisamente os direitos das crianças foram e continuam a ser abalroados, atropelados, e nós temos aqui situações que depois, para além do que está aqui, se vocês forem à internet como eu fui, para perceber melhor estas referências, vocês ficam como eu fiquei, a chorar baberranho, completamente despedaçados, mesmo que vocês não sejam mães, mesmo que vocês não sejam pais. É impossível nós não ficarmos despedaçados e dilacerados e completamente atropelados com o que está aqui. São coisas onde, como é que é possível em pleno século XXI, depois, desde meados do século XX, haver uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, haver uma Convenção sobre os Direitos da Criança e nós continuarmos a ver constantemente, e nem preciso falar do que está a acontecer agora no Afeganistão, nós vemos constantemente as pessoas e dentro das pessoas as crianças que ainda estão a viver tão pouquinho tempo e que já estão a viver a vida pela metade ou menos metade ainda. Isto é doloroso. Eu fartei-me de sublinhar, eu fartei-me de chorar. Eu sei que esta obra não será para toda a gente, é preciso ter muita resistência para ler isto, mas é como eu vos digo, eu não consigo e acho que continuo a olhar muito para o lado para não sofrer, mas acho que este olhar para o lado de vez em quando tem que parar e nem que se pare com a literatura, e a literatura também está aqui para isto, a literatura está aqui para nós aprendermos, para nós abrirmos os olhos e para vermos mais uma vez que por muito que nós estejamos em pleno século XXI, há tanta coisa, tanta criança a sofrer horrores, tanta criança a viver pela metade, tanta criança que não sabe o que é ter uma casa, tanta criança que não sabe o que é ter uma mãe ao lado, tanta criança que não sabe o que é ser protegida, o que é ser amada, o que é ter um teto, o que é ter uma proteção tanto emocional como afetiva, como física, como material. E isto é aquilo que nós temos aqui, que não é fácil, volto a dizer, de ler, mas que é um abrir dos olhos, mais um abrir de olhos, mais uma tentativa de fazer com que nós não olhemos para o lado para não sofrermos. Está aqui tudo, está aqui em 7 micro-histórias que depois, no final, são seguidas a partir daqui, de alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, sobretudo, da Convenção sobre os Direitos da Criança, para que, mesmo que nós, através do que está nas micro-histórias, mesmo que nós não consigamos perceber de que forma é que os direitos das crianças estão a ser atropelados em tantas partes do mundo, nós percebamos, através da leitura desses artigos, que isso está a acontecer, que isso continua a acontecer por muita legislatura que haja, por muita lei que haja, que supostamente no papel protegem as pessoas e protegem as crianças. É um 10 em 10 sem dúvida alguma, mas volto a dizer, não é leitura para toda a gente. Isto é para nos deixar, como me deixou a mim, despedaçada, dilacerada, atropelada, a chorar, a sofrer, mas ao mesmo tempo a perceber que se tem que fazer alguma coisa, nem que seja ler, nem que seja transmitir,
aquilo que a leitura nos deixou, nem que seja falar, como eu estou a falar convosco, e a partir daí tomar outras atitudes. Acho que é isso que nos está a faltar. Não digo que não o façamos, não digo que vocês que estão aí desse lado não o façam. E eu sinto que faço muito pouco e que tenho que continuar a tentar não olhar para o lado e tentar fazer com que as outras crianças tenham pelo menos um bocadinho da proteção, por exemplo, que tem o meu que está aqui em casa. Proteção, afeto, carinho, teto, tudo isso que estas crianças que aqui estão não têm. Ok? Agora, para ver se eu me acalmo, vou falar da outra obra, que também é muito pequenina, é ainda mais pequena do que aquela, tem 79 páginas. É do género dramático, ou seja, isto é uma peça de teatro, não é um género que eu leia com muita frequência. Aliás, eu já não me lembro da última obra que eu li de género dramático. Não é um género que me apela, é um género que eu facilmente ponho de lado, porque é como vos digo, nunca me apelou, mas é uma obra da Ruth e é uma obra que, estando no género dramático, mesmo assim tem a sua força e tem muita força, e aquilo que está aqui é mais fácil de ler do que aquilo que está aqui, mas mesmo assim tem uma mensagem vital e que eu quero falar agora sobre ela. É uma obra que nos leva para dentro de um tribunal. Estamos aqui perante um julgamento de um homem que sonhou. De um homem que sonhou numa sociedade que eu acho que é distópica, numa sociedade que está a ser governada por uma instituição com letra maiúscula, e que essa instituição tem que garantir que haja tudo aquilo que é suficiente para que as pessoas vivam, sobrevivam e que isso lhes baste. Mas este homem, isso não lhe basta, e então sonhou. Sonhou e por isso mesmo, por ter sonhado, está a ser julgado porque passou, ou seja, transgrediu aquilo que a instituição diz que não pode ser, porque basta aos habitantes, basta à população ser suficiente ou ter suficiente para ter uma vida. E então este homem não lhe bastou isso, sonhou, e estamos aqui perante o seu julgamento. Temos aqui tudo aquilo que nós estamos habituados aos meandros de um julgamento, e aí vê-se que a Ruth, que é licenciada em Direito, está como um peixe na água. Aqui nós percebemos perfeitamente que ela domina este tema, mas para além disso nós temos aqui muito daquilo que, por exemplo, encontramos na obra que eu li da Ruth em janeiro, A Revolução dos Homens Sentados, ou seja, há aqui uma tentativa de rebelião. E nós temos aqui essa tentativa, o porquê dessa tentativa, quem está contra essa tentativa, quem está a favor dessa tentativa, e temos aqui uma ação muito bem desenrolada e que faz com que no final, e pelo menos a mim fez, que o meu lado otimista sobressaia perante o meu lado cético e completamente desiludido com o mundo, como vocês percebem que eu tenha ficado ou me tenha mantido depois desta leitura. Mas aqui nós temos então uma lufada de otimismo que combateu e me deixou um bocadinho apaziguada e com um vislumbre assim muito ao de leve de uma luz ao fundo do túnel. Gostei mesmo muito. Claro que não teve o impacto em mim que teve esta leitura, mas é também ela uma leitura que eu recomendo muito da Ruth, para quem, por exemplo, gostou e adorou a obra A Revolução dos Homens Sentados, vai entender a semelhança que existe entre essa obra e esta, e vai gostar muito do que aqui está. Eu dei-lhe um 8 em 10 e também recomendo mesmo muito. E agora, depois de eu ter partilhado convosco a opinião destas duas leituras, quero mesmo muito que vocês me digam aí embaixo nos comentários aquilo que acharam do que eu vos contei, do que eu partilhei convosco, e se gostariam
de ler estas duas obras da Ruth. E porquê é que eu estou a falar sobre isto? Porque a Ruth pôs-me à vontade mais uma vez, e vocês percebem mais uma vez o porquê de eu achar que a Ruth é uma autora, para além de maravilhosa e que tem que ser cada vez mais conhecida pelos leitores, é uma autora e uma mulher de uma generosidade sem limites, e ela pôs mais uma vez à vontade para que eu aqui ofereça a quem está aí desse lado exemplares destas obras que aqui estão. Ela disse-me que estaria disponível para oferecer 20, e vocês sim ouviram bem, 20 exemplares destas obras, ou seja, não é 20 de cada uma delas, é 20 exemplares destas duas obras, mas também quero que se lembrem daquilo que eu vos disse acerca destas obras. Ou seja, eu vou sortear, com a permissão da Ruth, 10 exemplares de cada, mas também, se eu vir no final dos vossos comentários, se há, por exemplo, 15 que querem esta e 5 desta, depois ver se há, mas a ideia é oferecer 10 exemplares de cada uma das obras a quem estiver verdadeiramente interessados ou verdadeiramente interessado, em ler Ruth, em continuar a ler a Ruth ou em descobrir a Ruth, ok? Ela mais uma vez não me disse nada em relação ao facto destas obras poderem ser oferecidas a pessoas que não moram em Portugal, por isso acho que não deverá haver problemas, já não houve anteriormente, acho que desta vez também não haverá. Quero mesmo muito que estas obras cheguem a mais leitores e por isso deixo aí ao vosso critério se vocês estão verdadeiramente interessados em ler estas obras depois daquilo que eu vos disse. Vou usar uma expressão que a Dora do canal Books and Movies usa: não sejam lambões só porque vou ter mais uma obra na estante e depois não a vou ler só porque só quero participar no sorteio porque sim. Não façam isso, por favor. Façam-me a vontade e participem no sorteio porque verdadeiramente querem continuar a ler a Ruth, se já a leram, ou querem descobrir esta autora tão promissora das letras portuguesas, ok? Participem, dou-vos uma semana depois da publicação deste vídeo, e isto era aquilo que eu andava a anunciar desde do terceiro aniversário deste meu cantinho, mais uma surpresa, e desta vez com a chancela desta autora de quem eu gosto tanto e a quem eu agradeço outra vez do fundo do coração tudo o que faz por mim enquanto leitora e enquanto criadora de conteúdo, ok? Uma semana a partir do momento em que eu vou lançar este vídeo, que eu não sei quando é, mas depois eu deixo ficar aí em baixo na caixa de descrição e deixo também tudo aquilo que serão regras para vocês se candidatarem à oferta destes exemplares, dos dois, como vocês quiserem, ok? Pronto. O vídeo está feito, acho que ficou mais ou menos bem espelhado aquilo que eu gostaria de transmitir. Peço-vos mais uma vez aí em baixo nos comentários para me dizerem se eu consegui chegar a esse lado com aquilo que eu queria mesmo mostrar e partilhar sobre estas duas leituras maravilhosas e extraordinárias e tão vitais e tão pertinentes, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. E agora eu vou relaxar e respirar um bocadinho mais, ok? Beijinhos!